Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Começando mais uma semana. A reflexão de hoje, ela diz o seguinte: a palavra de Deus é a lâmpada para guiar os meus passos, é luz que ilumina o meu caminho. Salmo 119, 105. E com essa reflexão, eu quero apresentar para vocês os objetivos das nossas aulas dessa semana. Os objetivos são verificar os números decimais equivalentes, estudar a comparação dos números decimais. Queridos dos sextos anos, a professora vem mais uma vez falar para vocês que está feliz com a participação de vocês. Vocês têm enviado as atividades, têm enviado dúvidas também. Continuem assim, continuem participando. É muito importante porque é assim que se aprende. É possível aprender no ensino remoto. Vocês estão aprendendo. E, claro, quanto mais participação tiver, melhor vai ser a aprendizagem. Não se esqueçam disso. Então, assistam agora aos vídeos explicativos. Me acompanhem, então. Decimais equivalentes. Vamos ver na teoria o que significa isso. Decimais equivalentes são aqueles que representam a mesma quantidade. Ok, vamos ver na prática. Eu peguei esse quadrado e dividi em 10 partes iguais, 10. E utilizei 4. Então ficou uma fração 4 décimos. Transformando essa fração em número decimal fica 0,4. Agora eu vou pegar o mesmo quadrado e vou dividir em 100 partes iguais. Ficou assim. E agora eu vou utilizar 40 desses quadradinhos que eu dividi, ficando uma fração 40 centésimos. Transformando em número decimal fica 0,40 centésimos. Mas vocês podem perceber que eles ocupam o mesmo espaço aqui no desenho. Então eu posso dizer que esses dois decimais, o 0,4 e o 0,40, que eles são equivalentes. Olha o 0,4. Se eu acrescentar um zero à direita, não vai fazer diferença nenhuma. Então a aula de hoje é para você aprender que eu colocando um zero à direita da vírgula, não vai fazer diferença. Se eu colocar 2, 3, não vai fazer diferença. Todos esses números aqui representam 0,4. Zero antes da vírgula, no caso à esquerda, vai fazer diferença. Mas o zero à direita da vírgula não vai fazer diferença nenhuma. 7, 7,0, 7,00, 7,000, todos representam o 7. O zero à direita não vai fazer diferença. Olha esses outros exemplos aqui. 2,5, 2,50 representam a mesma coisa, que nós chamamos de decimais equivalentes. 18,4, 40, 400, 4.000 é a mesma quantidade. Comparação entre números decimais. O que é comparar? É falar se um é maior que outro, ou se é menor que outro, ou até mesmo se são iguais. Então, para comparar, a gente vai utilizar esses dois símbolos, o maior que e o menor que. E aí você já sabe o seguinte, dicasinha boa, como é que você faz para diferenciar um do outro? Você passa aqui um tracinho aqui e um tracinho aqui. Observe o seguinte, quando você fez esses tracinhos, esse número aqui ficou parecido com o quê? Ficou parecido com um 7. Esse aqui ficou parecido com um 4. Quem é maior dos dois, o 7 ou o 4? É o 7. Então esse aqui é o maior que. O 4 é o menor, então esse aqui é o menor que. Uma outra dica também muito boa. Essa boquinha sempre vai ficar virado para o maior número. A boquinha sempre para o maior número, ok? E aí você não vai errar mais. Outra coisa que a gente precisa falar. Quando a gente for comparar, nós vamos comparar por partes. Primeiro a parte inteira, depois a parte decimal. Então, comparar por partes. Belezinha? Começando aqui, a gente pode ter o seguinte, olha só. A gente pode ter duas coisas acontecendo. Ou a parte inteira são diferentes,
ou a parte inteira é igual. Se a parte inteira for diferente, neste caso, ó, 15,3, 9,12, observe que a parte inteira é 15 e a parte inteira é 9. Parte inteira 7, parte inteira 10. Quando isto acontecer, quando as partes inteiras forem diferentes, você não precisa olhar para a parte decimal. Você vai apenas olhar para a parte inteira e comparar. Então vamos lá, quem é maior? 15 ou 9? O 15 é maior, então se o 15 é maior, boquinha virada para o 15, beleza? 15,3 é maior que 9,12, beleza? Olha só agora, 7 é maior ou menor que 10? 7 é menor que 10, então o 10 é maior, boquinha virada para o 10. 7,01, 7,1 centésimo é menor que 10,2 décimos, beleza? Então não tem mistério. Parte inteira diferente, basta você comparar a parte inteira e esquece a parte decimal. Agora, se a parte inteira for igual, o que é que você vai fazer? Agora você vai fazer diferente, você vai esquecer a parte inteira. Você vai analisar quem? A parte decimal apenas, beleza? Você vai olhar só para a parte decimal, só para essa parte aqui, ó. E esqueça a parte inteira, porque elas são iguais, então isso não vai te ajudar em nada. Vamos lá, ó. Antes de comparar, a dica que eu dou: iguale o número de casas decimais. Com o quê? Colocando zeros. Na hora que você bota zero, você não está alterando o valor do número, mas está igualando o número de casas decimais. Então, olha só, quantas casas decimais aqui tem? 2 e aqui tem 2. Ok. Quem é maior, 72 ou 13? Claro que é o 72. Boquinha virada para lá. 5,72 é maior que 5,13. Beleza? Para cá, ó, quantas casas decimais tem aqui? Uma e aqui uma. Certinho. Quem é maior, 6 ou 9? 9. Boquinha virada para o 9. 25,6 é menor que 25,9. Agora vem para cá, olha só. Quantas casas decimais tem aqui? Uma. E aqui? 2. Opa, não pode? Iguala. E aí eu tenho 2 casas decimais, agora eu tenho 2 também. Aí sim eu vou comparar. Quem é maior, 50 ou 37? É o 50. Então, boquinha virada para o 50. Nós temos 9,50 ou 9,5, como você quiser. É maior que 9,37. Muita atenção para isso aqui. Os meus alunos erram bastante e vocês não podem errar. Porque o normal é olhar o 5 e o 37, mas na verdade você precisa igualar o número de casas decimais. Aqui eu tenho 50 e aqui eu tenho 37. A mesma coisa aqui. Quantas casas decimais você tem? 3 casas decimais. E aqui, uma. Ou seja, eu preciso de 3. Coloque aí mais 2 zeros. Agora sim. Quem é maior, 159 ou 200? O maior é o 200. Boquinha virada para o 200. Então, 18,159 é menor que 18,200. Beleza? Números decimais na reta numérica. Então, você tem aqui uma reta numérica, começando aqui do zero. Lembrando que o zero é o menor número natural, mas que existem outros números que, por enquanto, nós não vamos ainda falar sobre eles. Mais na frente, vocês vão conhecer os números inteiros, beleza? E aí é o seguinte, na reta numérica dos números naturais, você tem 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e uma infinidade de números à direita. E como localizar um número decimal na reta numérica? Olha só, a reta numérica ela pode vir desta forma, com esses tracinhos dividindo de dois inteiros consecutivos. Então, 2 e 3 são consecutivos e está dividido em tracinhos. São 10 tracinhos para chegar no 3. Então, aqui é 2,1, 2,2, 2,3 até o 2,9, 3. Então, vamos localizar aqui o 2,3. Vamos começar por ele. Aonde está o 2,3? O 2,3 tem 2 inteiros e mais um pedacinho, ou seja, é maior que 2 e menor que 3. 2,3 está aqui, ó. 1, 2, 3. Então, 2,3 está aqui.
beleza? Aonde está o 0,5? 0,5 é maior que 0, mas é menor que 1. Então, está entre 0 e 1. 0,5 é justamente a metade de 1. Então, provavelmente está bem aqui, ó. Não preciso nem ter os tracinhos para eu saber que está no meio, entre o 0 e o 1. Então, aqui está o 0,5. 4,73. O 4,73 é maior que 4, mas não é maior que 5. Então, está entre 4 e 5. 4,73 é maior que 4,5, maior que 4,50, que é a metade. Então, está um pouquinho mais na frente. Então, provavelmente está bem aqui, ó. 4,73. 1,15. 1,15 é um pouco maior que 1 e bem menor que 2. Então, está bem mais perto de 1. 1,1, 1,2, ou seja, entre 1,1 e 1,2 está bem por aqui assim mais ou menos, ó. Então, mais ou menos por aqui, eu tenho 1,15. Então, é super importante, sempre caem umas questãozinhas aí para você localizar na reta numérica o número decimal. Então, você precisa saber o seguinte, olha para a parte inteira. Olhou para a parte inteira, 2. Tem alguma coisa na casa decimal? Tem. Então, é maior que 2, mas não passa de 3. A mesma coisa aqui, ó, é 0. Então, é maior que 0. 0,5 é maior que 0, mas é menor que 1. E assim você vai determinando o local aonde o número está na reta numérica. Bom, pessoal, vocês já assistiram aos vídeos com as explicações dos conteúdos. Vou passar apenas aqui rápidos exemplos para ajudar vocês na hora de resolver nos exercícios, tá? Completar com símbolos maior que ou menor que. Quando estamos comparando números decimais, primeiro temos que olhar na parte inteira. Se for igual, aí a gente analisa a parte decimal, que é após a vírgula. Então, aqui, ó, antes da vírgula é 0, aqui também são iguais. Então, vamos para a próxima parte, que é após a vírgula. Aqui é 7, aqui é 6. Portanto, 0,7 é maior que 0,6. Aqui, tudo igual no começo, ó, 0, 3, 0 e 3. Porém, aqui é 0 e aqui é 1. Então, temos que é menor. Claro que se você também parar para analisar o número inteiro, você vai chegar a essa conclusão, não é mesmo? 302 menor, 302 milésimos, menor que 313 milésimos. Agora aqui tem que tomar muito cuidado, porque se você analisar apenas o 25 e o 7, você vai falar que o 25 é maior. E você vai falar que a professora errou aqui. E não é isso que aconteceu. Quando nós temos duas casas decimais em um dos números e no outro apenas uma, que é o que aconteceu aqui, esse 0 não tem aí, tá? Esse 0 eu acrescentei. Então, na verdade, eu vou até encobrir aqui para você entender melhor. Qual era o exercício antes da professora colocar a resposta? O exercício era assim, letra C, 0,25 e 0,7. Cuidado, porque você só tem um número após a vírgula aqui, no 0,7. E no 0,25 você tinha 2 após a vírgula. Então, o que tem que fazer? Igualar as casas decimais. Isso mesmo. Então, tem que acrescentar aqui, ó, um zerinho. Sendo assim, ele vai ficar 70. E é claro que 25 é menor que 70. Em outras palavras, 25 centésimos é menor que 70 centésimos. Tem que igualar as casas decimais, ok? Letra D, observa direitinho, nós temos a mesma quantidade de casas decimais, 3 algarismos após a vírgula e aqui também 3 algarismos após a vírgula. A parte inteira está igual, 2 e 2, nada a analisar. Porém, a hora que nós chegamos nos milésimos, aqui ó, 5 é maior que 1. Então, aqui a resposta é maior. 2,085 é maior que 2,081. Bem tranquilo, bem fácil. Escreva os números seguintes na ordem crescente. O que é essa ordem crescente? É aquela que vai do menor para o maior número, tá? Então, aqui, olhando todos esses números, 4,73, 1,15, 0,5, 2,3. Quem é o menor deles?
0,5. Então, ele vai ser o primeiro aqui na nossa resposta, ó. E o que é para usar entre eles? O sinal menor. Isso. Então, tem que pôr o sinal menor que. Então, começamos com 0,5. Então, tira o 0,5, tá fora. Quem é depois? Quem é o próximo nessa lista que foi colocada aqui? 1,15. Isso, aqui está ele, ó, 1,15. E esse 1,15 vai ser menor que quem? Quem é o próximo? Quem é o próximo? Aqui começa com 4, aqui começa com 2, então este é menor. Então, 2,3. 2,3, que vai ser menor. Quem sobrou? 4,73, está ele aqui, tá? Então, essa foi a sequência do menor para o maior, que é a nossa chamada ordem crescente. Exemplo 3, nós temos que os números decimais, que são os números com vírgula, eles também podem ser representados numa reta numérica, tá? Então, observa direitinho essa reta numérica. Nós temos 0, 1, 2 e 3. Mas tem um pontinho assinalado com essa flecha, tá vendo aqui? E é justamente isso, esse ponto assinalado que o exercício quer saber. Quanto vale esse ponto, tá? É muito simples, você tem aqui o 2, tá? Então, o próximo, 2,1. Aqui entramos na parte decimal, certo? 2 é inteiro, aí a partir daqui são os décimos. Então, 2,1, 2,2, tá vendo que é o segundo tracinho? E 2,3, a flecha está exatamente em cima do terceiro traço. Então, a resposta é aqui, ó, 2,3, ok? Que é a nossa letra C, tá? Alternativa C, ok? Tá aqui embaixo também para você. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Vocês sabem que tem a lista de exercícios para vocês resolverem. Sem perder tempo, então, podem começar. Bons estudos para vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Beijos para vocês.